Você gosta de estudo bíblico? Então é isso mesmo, estudo bíblico para youtuber. Eu sou Nilceia de Bearte, para você que ainda não me conhece, você que está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e seu lar. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para estar me ajudando. E nós vamos estudar, né, as lições bíblicas. E essa lição dessa revista, ela se divide em 13 partes, né? Então nós vamos começar para não perdermos tempo, porque é longo, né? Vamos reduzir e vamos, né, concluir alguma coisa, está aí, né, fazendo uma conclusão para não ficar muito longo, mas é muito interessante, vale a pena você estudar. O bom seria a gente ficar bem, né, mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos lá. Primeira lição do ano do Escola para Youtuber. Adão, o primeiro homem. Vamos lá? Texto áureo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Está lá em Gênesis 1:26. Olha que interessante, né? E a verdade prática nos diz assim: o homem é o mero detalhe do universo. O ser humano é obra-prima de Deus, o Criador, mantedor de todas as coisas. Olha que interessante, nós somos matéria-prima, o homem foi a matéria-prima. Olha que maravilha de Deus. Então vamos lá, né, para a introdução dessa revista. A introdução dessa revista nos diz assim: o tema desse trimestre é a doutrina bíblica do homem. Com a ajuda de Deus, estudaremos o que a Bíblia Sagrada nos ensina a respeito do ser humano. A obra-prima da criação divina, entre outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva. Olha, temos a Eva. A triste realidade do pecado. A experiência dos nossos pais foram do Éden e dos nossos próprios redenção. E por fim, mostraremos a glorificação eterna dos que recebem a Jesus Cristo. Verdadeiro homem é verdadeiro Deus. Nessa lição, veremos o que é a doutrina bíblica do homem. Em seguida, consideramos a criação e a do primeiro ser humano. Adão, a quem a Bíblia chama de Filho de Deus, está lá em Lucas 3:38, né? E que o Divino Consolador nos ajude a compreender os mistérios da Bíblia Sagrada. Vamos pedir o Divino Consolador que nos ajude a compreender esse estudo e que você também possa compreender, eu possa compreender, né, o estudo, o mistério da Bíblia Sagrada. A inspirada, inerente e completa palavra de Deus. Amém? A doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a essas perguntas que o homem, lá em Salmo 8:4, a fim de conhecermos divinamente, teremos de defini-la, ver seus fundamentos, estabelecer seus princípios objetivos. Primeiro ponto, definição. A doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades diferentes do ser humano, que encontramos nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Essa disciplina, centrada na Bíblia Sagrada, tem como objetivo esclarecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. No âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antrologia, que em grego significa literalmente o estudo do homem. Olha que interessante, nós vamos aqui compreender, né, estudar, né, sobre o homem, né, sobre a criação de Adão e Eva. E vamos lá, para a gente, né, não ficar falando, vamos ler, né, aqui a revista, a palavra de Deus, e para que a gente possamos entender. Então eu não vou ficar parando para dar muitas explicações, senão vai ficar muito longo o vídeo. Segundo ponto, fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada.
Nossa única regra infalível é de fé e prática. Olha só que interessante. A nossa única regra é de fé, prática. Todavia, servimos nós também como fontes auxiliares do nosso credo, da declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil e dos livros texto devidamente aprovados pelas autoridades das igrejas. Objetivo, terceiro ponto. Estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem: responder às grandes perguntas ao ser humano. Quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde vou? Olha, esses são os objetivos, da doutrina da Bíblia do homem. Mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador, o mantenedor de todas as coisas. Levar o homem a reatar sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo. O homem é perfeito. Nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Deus nos criou, nós somos obra-prima do nosso Deus. Olha que interessante, pessoal. Que maravilha de Deus na nossa vida. E consolar-nos quando os nossos destinos eternos por meio do sacrifício de Jesus no Calvário, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Olha que interessante. Essa primeira parte aí, Vamos lá na segunda parte, A criação dos céus e da terra. Olha, em primeiro lugar, Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há. Só então veio a formar o homem em infinita sabedoria. O Criador preparou-nos um lugar perfeito, agradável para habitarmos. Primeiro ponto, a criação dos céus e dos anjos. A primeira coisa que Deus criou foram os céus e em seguida os anjos. Está lá em Gênesis 1:1 e Salmo 33:6. Depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo quanto nela se contém. Está lá em Gênesis capítulo 1. E em Jó, capítulo 38, versículo 1 a 11 também tem lá, nos relata. Segundo ponto, Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Inigualável sabedoria. Olha que interessante. Sabiamente, o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra, a fim de colocá-lo num planeta sustentável. Está lá em Salmo 104. Você que tem a sua Bíblia pode estar acompanhando. A forma como Deus agiu em toda a sua obra, enartecida pelo autor sagrado. Provérbios capítulo 8. A sabedoria divina está patente em toda a criação. Salmo 19, de 1 ao 6. Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes e ricas em variedade. Lá em Salmo 104, 24, está nos dizendo isso tudo aí, nesse segundo ponto aí dessa lição. Terceiro ponto, a criação de Adão, o primeiro ser humano. O homem não é mero detalhe do universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é resultado de uma decisão amorosa. Olha que interessante, o ser humano não surgiu do nada, o ser humano não veio do nada, do além, não. Ele não veio por acaso, ele foi criado, foi uma decisão amorosa do nosso Deus, soberana, é livre da Santíssima Trindade.
né? Foi criada pela, né, a Santíssima Trindade, Criador, né, criado por Deus a partir do pó da terra. Olha só, nós somos formados do pó da terra. Adão se tornou-se alma vivente. Nós somos criados do pó. Como nós sempre falamos, né, nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos. Né? Quando chegar o nosso dia, chegar aquele dia que nós vamos partir, que nós vamos ser sepultados, nós vamos lá, vamos voltar para o pó. Então, do pó nós viemos, está aqui, né? Palavra de Deus, estudo bíblico está nos dizendo aqui, né? Criado por Deus a partir do pó da terra. Adão tornou-se alma vivente. Olha que interessante. Primeiro ponto aqui nos diz assim: o concílio da divindade sobre a criação do homem, né? Vamos lá estudar isso aí. A criação do ser humano foi atendida por um concílio da Santíssima Trindade. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha que interessante. Façamos o homem conforme a nossa imagem, né, e a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os gados da terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Está lá em Gênesis capítulo 1, 26. E a formação do ser humano, repito, foi decisão amorosa. Eu repito para você, foi decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador mantenedor de todas as coisas. Está lá em Apocalipse 4, 11. Amém? Segundo ponto, Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem do pó da terra, para que se nós, filhos de Adão, nós somos todos filhos de Adão, diz aqui as Escrituras, a palavra de Deus, né? Do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, tivéssemos não como mãe, como querem os ecologistas, viu? Nós somos filhos de Adão, não fomos formados só de mãe, como diz os ecologistas, mas para que nela habitássemos e para que dela tirássemos nosso sustento. Gênesis 1, 8, 16. Acreditarmos piamente na literalidade de Gênesis. Professamos que o ser humano é resultado de um ato criativo de Deus. O ser humano é resultado de um ato criativo do nosso Deus, né? E não de um longo, fantasioso processo evolutivo, como ensina, né, dogmaticamente os evolucionistas, né? Nós somos, né, criados do pó da terra, né, mas nós não somos filhos da terra, nós somos filhos, né, dos nossos pais e filhos de Deus. Tudo quanto existe, ao contrário, tudo quanto existe, né, ao contrário dos animais. O homem foi criado direto pessoalmente por Deus para refletir-se a glória divina. 1 Coríntios 11, 7. Né? Então, ao contrário dos animais, nós fomos criados, né? O homem foi criado diretamente por Deus. Amém? Muito interessante isso tudo aqui. Né? E a conclusão, né? Tem mais algumas coisas aqui, mas vai ficar muito longo. Vamos lá na conclusão. Acredito eu que nesta lição aqui de hoje, né, conseguimos responder essas perguntas formuladas pelo autor sagrado, né? Que o homem, antes de tudo, é ser humano, é obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glórias a Deus, aqui estamos para cumprir
a vontade de Deus, é refletir, é gloriar, é trabalhar com humildade e sábios obreiros a sua grande e imensa vinha, a Deus a toda glória. Olha só, você ouviu o barulhinho dos pássaros passando aqui, isso tudo é maravilha de Deus, é criação de Deus. Então o homem foi formado para glorificar o nome do Senhor. O homem foi criado para glorificar o nosso Deus. E quantas das vezes o homem, né, tem feito tantas coisas ao contrário, tem se levado para outros lados e não tem agradecido aquele que criou, né, foi obra-prima, uma coisa definida muito amorosa, uma coisa que Deus fez à imagem dele e semelhança. E que essa palavra seja aplicada no meu coração. Peço perdão a você pela primeira lição aí, né, alguns atropeços, mas a gente vai cada vez se melhorar mais, né? Pra gente estar passando aí para você. Meu muito obrigado a você que tá aí, tá? Você que está acompanhando, compartilhe e domingo que vem estaremos aqui novamente com a segunda lição que diz a criação de Eva, a primeira mulher. Não perca o próximo domingo. Fica com Deus, que a graça de Deus invade o teu coração em nome de Jesus. Amém.